Cansada de tanta call, onde todo mundo entra mudo e sai igual? Eu também tô, mas essa aqui, ela é diferente. Aqui a gente fala o que ninguém teve coragem de te dizer, com a força do que funciona e com a leveza do simples. Para você liderar o primeiro passo certeiro na direção de uma mudança, uma transformação na sua vida e na sua carreira. Essa call aqui, ela não cansa, ela desperta. Vem comigo, porque essa era a call que te faltava. Olá, eu sou Ana Seneviva e eu sou CEO e fundadora da Hora Educação. E eu vim conversar aqui com você sobre como ter uma vida mais feliz, saudável e produtiva. E por que você deveria me ouvir? Eu acho que é a primeira coisa que eu tenho que falar para você. E é claro que eu tenho um currículo imenso dentro e fora do Brasil, depois de mais de 15 anos trabalhando em empresas multinacionais no Brasil, nos Estados Unidos e na Índia. Eu fiz uma transição de carreira e eu fui estudar nos Estados Unidos sobre como performar em alto nível sob estresse. E essa é a minha especialidade de hoje. Como que a gente performa em alto nível sem deixar corpos no caminho. Eu falo muito isso para as empresas, falo muito isso para as lideranças que hoje trabalham com a gente em mais de 15 países e estou falando isso para você. Na verdade, isso não é uma opção. Não tem como ter performance sustentável sem fazer isso. E eu tenho os passos certos para te dar de como você conseguir desenvolver essa capacidade de performar em alto nível sem deixar corpos no caminho, inclusive o seu. Sejam muito bem-vindos ao Era a Call que me faltava. E era a call que me faltava que todo mundo tá tão cansado. E hoje a gente vai falar exatamente sobre isso. A gente vai ficar falando aqui, até vocês cansarem, do porquê estamos tão cansadas. É isso. Hoje eu vou falar com vocês sobre por que a gente deixa de fazer coisas que a gente, às vezes, tem tempo para fazer, mas a gente não faz. Por que a gente joga ainda a culpa no tempo e qual é a alternativa para isso? Para quem não sabe, eu trabalhei durante muito tempo e ainda trabalho com um instituto americano que treina atletas de elite de alto rendimento, militares de elite e agentes de forças especiais nos Estados Unidos. Quando você pensa no trabalho que essas pessoas têm, esse é um trabalho, gente, onde não dá para errar. Esse é um trabalho onde, se você não fizer o que precisa ser feito, na hora em que precisa ser feito, as consequências são muito altas e muitas vezes irreversíveis. Se você pensar no trabalho de um militar de elite que vai resgatar uma pessoa ou várias pessoas ou que vai negociar a libertação de um grupo numa região de guerra, numa região de conflito, ele tem que performar no seu mais alto nível na hora da verdade. Então não tem muita negociação, sabe? Para preguiça, não tem muita negociação para você falar, hoje eu não tô num bom dia. Cara, não tem. Ou você faz o que precisa ser feito na hora em que precisa ser feito, ou então pessoas vão sofrer. E foi nesse ambiente, foi com essa metodologia que eu construí todo o conteúdo e o meu conhecimento e a minha experiência nos Estados Unidos e que hoje eu treino profissionais que trabalham no mundo corporativo e que trabalham sob altíssimo nível de estresse para performar quando eles precisam. E tem uma coisa, um mito do estresse que eu preciso desmistificar para você. O mito do estresse é o seguinte, que estresse é ruim. E que estresse sempre é ruim. E não adianta você ficar chateadinha comigo, fazer um bico desse tamanho e falar assim, não vou mais ouvir você porque eu sei que estresse é ruim. Para e me escuta, porque se você me escutar nos próximos 5 minutos, você nunca mais vai ver o estresse do jeito que você viu até hoje. Presta atenção nisso. A gente chama de estresse coisas do dia a dia que desgastam a gente, não é verdade? A gente chama tráfego de estresse, a gente chama o chefe chato que pega no seu pé, que é micromanager de estressante, a gente chama o cachorro da vizinha que não para de latir de estressante. E você tem razão, todas essas coisas geram esse sentimento de estresse na gente. Mas uma coisa que a gente precisa ver é que quando a gente pensa em coisas relevantes que a gente já fez na vida, coisas, conquistas, sabe? Tipo,
Pensa numa coisa relevante que você já fez na vida. Quando me fizeram essa pergunta pela primeira vez, eu pensei, nossa, quando eu passei no vestibular foi um negócio relevante na minha vida. Quando eu entrei na USP foi um negócio relevante na minha vida. E aí a pessoa virou para mim e falou assim, essa conquista da qual você tanto se orgulha, que foi uma virada de chave na sua vida, ela envolveu um certo nível de estresse? Falei, porra, mega! Tipo, você estudar para entrar na melhor universidade do Brasil e conseguir envolve um altíssimo nível de estresse. Fazer o vestibular mais concorrido do Brasil envolve um certo nível de estresse. E ela falou assim, é sobre isso. Uma vida que tem sentido, que tem significado, que tem conquistas, onde você faz coisas relevantes, onde você de fato provoca mudança, onde você sobe de patamar, onde você vira a chave, coisas que todo mundo reclama tanto que não tem, que não consegue fazer. Cara, se você evitar o estresse, você também está evitando o progresso. Essa é a primeira coisa que eu queria falar para você, e que se você vier trabalhar comigo um dia, seja fazendo algum curso meu, fazendo parte da mentoria Promova-se, fazendo parte do Produtividade Insana, em algum treinamento corporativo que eu te der, essa é uma coisa que você vai precisar internalizar na sua vida. Coisas relevantes, mudanças, viradas, conquistas, envolvem o estresse. Ai, Ana, então você está me dizendo que minha vida vai ser estressante para sempre? Não. Eu estou dizendo que a sua vida vai ser mais estressante do que é hoje para sempre. Ou seja, se a notícia não estava boa, ela acabou de ficar um pouco pior. Por quê? Porque quando a gente está falando das demandas que a gente tem na vida, a gente está falando de coisas estressantes que acontecem na nossa vida, né? As coisas que a gente tem que fazer. Ah, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir ao médico, eu tenho que cuidar da minha filha, eu tenho que fazer comida, eu tenho que dirigir, eu tenho que cuidar da minha mãe. Tudo que você tem que fazer é uma demanda. E, gente, pensa em você 10 anos atrás. Quais eram as obrigações que você tinha na vida 10 anos atrás? Pensa nas obrigações que você tem hoje. Você tem mais ou menos obrigações. Eu não preciso te conhecer para saber que você tem muito mais obrigações hoje do que há 10 anos atrás. E eu não preciso te conhecer para te afirmar que daqui 10 anos você vai ter muito mais obrigações do que você tem hoje. E aí você pode me falar, mas Ana, daqui 10 anos, talvez eu esteja aposentada ou pensando em me aposentar, talvez eu esteja já desacelerando na minha carreira, talvez eu não esteja mais no ápice, talvez eu já esteja pensando em pegar mais leve. Só que eu vou te falar que a vida não tá nem aí se você tá querendo pegar mais leve no seu trabalho ou não. Você pode até desacelerar um pouquinho no trabalho se você tiver conseguido construir uma segurança financeira, se você conseguir realmente ter um colchão lá para se aposentar e se você tiver saúde perfeita. Porque à medida que o tempo vai passando e a gente vai se tornando mais clássica, sabe o que acontece? As demandas de saúde vêm. Então, o que eu tô te dizendo aqui é, para com essa fantasia de evitar o estresse. É impossível. Se você vive uma vida onde você interage com pessoas e constrói coisas, o estresse vai fazer parte. Aí você fala assim, mas Ana, então qual é a saída? Como eu só dei notícia ruim para você até agora, eu vou te dar agora uma notícia boa. Existe saída. Porque eu tenho certeza que você conhece, tem alguém da sua família, um vizinho, uma vizinha, uma conhecida, que já tem muito mais idade e que tem muita energia, não tem? Eu tenho certeza que você conhece gente que é mais velha e que tem muita energia, que faz muita coisa, que vive uma vida plena, que vive uma vida feliz. Aí você fala assim, como é que essa pessoa conseguiu? Que será que essa pessoa fez diferente que ela é uma velhinha que não é velhinha? Ela é uma velhinha agilizada. Ela é uma velhinha energizada. E aí eu vou te contar qual é o segredo dessa pessoa, porque talvez ela não conseguisse te explicar direito, mas intuitivamente ela fez 3 coisas, que são 3 segredos que eu vou te contar agora, que vão fazer com que uma vida que, mesmo sob estresse, seja uma vida absolutamente incrível, onde você sente que você está no controle e onde você sente que você tem energia para mais. Primeira coisa que eu vou te contar, que é o que essas pessoas fizeram mesmo sem saber, e que você tem que começar a fazer a partir de agora, se você quiser ter uma vida plena e com significado, relevante, com conquistas. Se aquela pessoa, sabe,
aquela pessoa que não é a coadjuvante da vida, não é a coadjuvante da empresa, mas é aquela pessoa que dá a direção e segue em frente. Primeira coisa que você tem que fazer é treinar. Ai, lá vem a Ana falar que eu tenho que fazer exercício. Sim. Mas eu não tô falando só de treino de exercício. Eu tô falando de treino para a vida. Essas pessoas que elas chegam em mais idade, com muita energia, com boa saúde mental, com boa saúde física, com boa saúde emocional, essas pessoas treinaram essa saúde. Elas ampliaram a capacidade dela de ter saúde, de ter consciência das suas emoções, de ter um físico que dá a energia do começo até o final do dia. Elas treinaram para isso. Gente, treino, do ponto de vista científico, é você ampliar uma capacidade que você já tem ou você pegar uma capacidade que você ainda não tem e adquirir. Então, por exemplo, eu gostaria muito de falar japonês. Eu falo outros idiomas, mas japonês eu não falo. Então, essa é uma capacidade. Falar japonês é uma capacidade que eu ainda não tenho. Se eu quiser ter, eu preciso treinar. Treino, no caso do japonês, é fazer aulas de japonês. Esse é o treino. É assim que você treina um idioma. Você faz aulas, começa a falar, começa a entender e escrever, começa a aprender o alfabeto, começa a treinar o alfabeto que é totalmente diferente do nosso. E se você pensar, gente, o dia 1 da aula de japonês é mega estressante. Mas o dia 123 da aula de japonês já não é mais tão estressante. Então, treino faz você se acostumar com um novo estresse. Olha que coisa importante. Quando você treina, você amplia a sua capacidade de lidar com aquele estresse. Essas pessoas que chegam mais longe, mais rápido, elas percebem rapidamente o que elas ainda não sabem, vão lá e treinam. E é isso que eu quero que você comece a fazer daqui para frente também, se você quiser lidar melhor com o estresse que inevitavelmente está por vir, tá? Segunda coisa que essas pessoas fazem e que faz com que elas tenham tanta capacidade de lidar com todos os estresses da vida. Elas trabalham o mindset ou o que a gente chama de mentalidade. O que é mindset? Deixa eu contar um negócio para vocês que talvez vocês não tenham parado para pensar nunca, mas que é uma verdade, tá? Nós, seres humanos, a gente não reporta fatos. A gente não conta para as pessoas exatamente o que acontece na nossa vida. A gente conta histórias. O que é história? História é a nossa interpretação sobre o que acontece na nossa vida. Vou te dar um exemplo. Se você já se envolveu num acidente de carro, ou já viu um acidente acontecer, você provavelmente já viu essa cena. Saem os dois motoristas dos carros que se chocaram, e aí eles olham um pro outro, e aí eles falam assim, não, tá ótimo, ó, eu sei que foi minha culpa, e o outro fala assim, não, eu sei que foi sua culpa também, não, nós estamos super de acordo, não, o semáforo não funcionou, né, não funcionou, então é isso, ó, eu vou pagar para você. Todo mundo sempre concorda sobre de quem foi a culpa e o que aconteceu, não é verdade? Claro que não! Ninguém nunca concorda sobre o que aconteceu. Os dois motoristas saem pé da vida, cada um no seu carro, e cada um com uma versão diferente sobre o mesmo acidente. E aí você fala assim, ué, mas se os dois estão envolvidos no mesmo acidente, como é que as pessoas podem ter versões tão diferentes? É por isso que eu acabei de te explicar. Porque a gente não conta fatos para as pessoas, a gente conta a nossa percepção sobre o que aconteceu. E essa percepção sobre o que aconteceu, você constrói na sua vida, na sua cabecinha, com as suas experiências, com as suas vivências, com as coisas que você acredita, com as coisas que você não acredita. Tudo isso compõe o nosso imaginário e faz com que a gente consiga contar uma história sobre o que está acontecendo na nossa vida hoje. Pode ser, eu tô com 3 pessoas aqui na sala junto comigo, vocês não estão vendo, mas elas estão aqui. Cada uma delas, fazendo tchau para vocês, inclusive. E cada uma delas vai contar uma história diferente, se eu perguntar para elas, sobre como foi essa gravação. É a mesma gravação, mas talvez uma delas conte sobre
Eu assisti pela tela e realmente estava muito legal. Eu não prestei muita atenção no que você disse, mas eu prestei atenção na qualidade do que saiu e as imagens e o som estão muito bons. E talvez a outra esteja falando assim, nossa, enquanto você falava, eu lembrei de várias histórias que eu já contei na minha vida. Era o mesmo treinamento, mas teve gente que não lembra nada. E tem gente que teve um insight nisso que eu já estou contando para você. Então percebe, quanto mais você entender essa questão da mentalidade, do como a gente conta histórias e não a gente conta fatos, mais você tem controle sobre como você percebe a realidade do que está acontecendo com você. E a gente, por nós sermos o principal contador de histórias da nossa vida, a gente pode contar boas ou más histórias sobre a nossa vida. A gente pode contar sobre o que está acontecendo agora, uma história positiva, construtiva, e vou te dar um exemplo. Enquanto eu estava falando aqui, passaram 5 aviões, uma obra aqui do lado, uma pessoa batendo caneco, e eu posso me contar a história de, nossa, hoje está muito difícil trabalhar aqui, ou eu posso me contar, gente, esse é um treino de concentração. Olha que oportunidade de treinar minha concentração e o meu raciocínio, a fluidez de raciocínio, com tantas distrações que estão acontecendo por aqui. Percebe? É a mesma situação. É um ambiente barulhento que poderia me estressar. Ou que eu posso dizer, que oportunidade de desenvolver minha capacidade de concentração e foco. Eu sei que às vezes parece meio tchupchuras esse papo de você pode ficar refazendo a sua história. E eu sou zero tchupchuras, nessas alturas vocês já devem saber. O que eu estou dizendo para você é que você pode encontrar versões do que acontece com você e quando você observa uma coisa que parece que não está indo bem, você pode se afundar junto com ela ou você pode ver na adversidade uma oportunidade de desenvolver algo, de aprender, de crescer. Isso é mentalidade. E as pessoas que vivem vidas longas e felizes, à medida que elas vão experimentando situações desafiadoras na vida delas, elas vão melhorando as histórias que elas contam sobre esses desafios. Tenho certeza que você conhece gente, por exemplo, que já teve desafios de saúde muito sérios e que enfrentou isso de uma maneira serena e que disse que aprendeu muito com isso e disse que cresceu muito com isso. E que ainda ajuda outras pessoas enquanto está passando por isso. Essas pessoas se contam melhores histórias sobre a doença do que as pessoas que, quando ficam doentes, vão para baixo da cama e se sentem vítimas das circunstâncias e falam que não tem sorte na vida. Eu quase derrubei o microfone. Esse é o segundo ponto. É o ponto da mentalidade. Conte-se melhores histórias. As boas histórias são aquelas que ajudam a gente a passar pelos problemas e não aquelas que fazem a gente afundar com eles. E o melhor e mais importante contador de histórias da sua vida é você. E as histórias mais importantes que a gente conta na vida são as histórias que a gente conta sobre nós mesmas, por nós mesmas. A terceira coisa que faz com que a gente consiga passar pelo estresse e que a gente tenha uma vida plena, feliz, satisfatória e não exausta é propósito. E aí, gente, eu já peço desculpas para você, porque eu odeio essa palavra. Propósito é uma palavra que nos últimos anos vem sendo tão desgastada, tão esvaziada, sabe? E eu acho que ela acabou perdendo o próprio propósito. Propósito que eu tô trazendo aqui para você exercitar isso e conseguir lidar melhor com o estresse da sua vida, nada mais é do que a oportunidade de colocar em prática aquilo que você acredita todo dia. E aí você vai me falar assim, Ana, no meu trabalho eu não tenho tempo nem de ir ao banheiro, muito menos de pensar no meu propósito. De que raios você está falando? Isso não é para mim. E eu vou te falar que se você pensou isso, bem-vindo ao clube, porque a primeira vez que eu vi sobre propósito, isso foi exatamente o que eu pensei. Eu estava numa empresa e a pessoa virou para mim num treinamento e falou sobre propósito. Eu falei assim, você tá de brincadeira, né? Eu não consigo nem, chegar em casa e aprender um negócio novo. Eu não consigo nem cozinhar o meu jantar. Eu tô comendo comida congelada, descongelada. E você tá me falando que eu tenho que pensar no meu propósito, tá? Por favor.
larga a mão. Porque foi um jeito muito ruim como me apresentaram para esse negócio de propósito, sabe? Então eu vou te falar de um jeito diferente que dê para usar. Propósito nada mais é do que você fazer aquilo que você acredita sem ficar se preocupando com o que o outro vai pensar. Sem ficar mudando o jeito que você é para agradar o outro. Mas fazer aquilo que você acha que é o certo naquele momento. Durante muito tempo eu trabalhei numa empresa onde, durante alguns anos, eu sofri com vários problemas de saúde enquanto eu trabalhava lá. E depois que eu mudei de empresa, de um jeito bem resumido, 3 semanas depois que eu mudei dessa empresa, os meus sintomas todos, e assim, gente, eu já tinha feito todo tipo de exame possível e imaginável para saber o que eu tinha. E nunca encontrei nada, assim, nenhuma causa biológica, fisiológica para os sintomas que eu tinha. 3 semanas depois que eu saí dessa empresa, todos os meus sintomas também foram embora. E na época eu não fiz essa correlação porque eu não tinha essa linguagem e eu não tinha esse conhecimento ainda. Mas hoje eu consigo olhar para trás e ver exatamente o que aconteceu. Quando eu trabalhava nessa empresa, essa era uma empresa de tabaco. Eu trabalhava em marketing de cigarro. E eu não fumo. Isso fazia com que eu tivesse que desafiar os meus valores e fazer coisas todo dia, colocar os meus talentos, colocar a minha energia para promover um negócio, um produto que não tinha nada a ver comigo, em que eu não acreditava, que eu não consumia. E isso foi literalmente consumindo a minha saúde. Essa é a importância do propósito na nossa vida. A gente fazer as coisas alinhado com o que a gente acredita, porque quando a gente não faz, todo o resto sofre. Quando a gente junta essas 3 coisas, treino, mentalidade e propósito, o que a gente está fazendo quando a gente exercita essas 3 coisas, quando a gente põe essas 3 coisas em prática, a gente está exercitando a nossa capacidade de lidar melhor com as demandas da vida. Quando eu treino atletas, quando eu treino agentes de forças especiais, militares de elite nos Estados Unidos, a gente está falando exatamente sobre isso, sobre gente que sabe que daqui a um tempo vai ter que enfrentar uma situação extrema e que precisa desenvolver a capacidade de que quando esse estresse chegar, você vai estar pronto para reagir da melhor maneira. Na nossa vida não é muito diferente. A gente ainda vai ter que lidar com muitos obstáculos, a gente ainda vai ter que lidar com muitos desafios, a gente ainda vai experimentar muito estresse, a não ser que você resolva morar numa caverna e aí tudo bem, tipo, vai lá morar numa caverna sozinho, que não vai ter estresse nenhum. Ainda assim, eu acho que tem lá umas aranhas, umas cobras, uns insetos, vai ter estresse. Mas se você ainda quer fazer alguma coisa relevante, grande, de significado, ou se você só está pensando em viver uma vida melhor da que você vive hoje, vem comigo, porque aqui no Era Qual que me faltava, a gente vai falar muito sobre como a gente pode fazer isso de um jeito simples, e que funciona. Por que eu tô falando tudo isso para você? Porque a gente tá aí, às vésperas do Setembro Amarelo. E todo mundo está falando pelos cotovelos sobre saúde mental na vida e nas organizações. Sinceramente, eu acho que a gente trata esse assunto do jeito errado. A gente trata esse assunto como se fosse responsabilidade dos outros e só dos outros cuidar da nossa saúde, do nosso bem-estar, da forma como a gente se apresenta, das condições em que a gente se coloca para enfrentar a vida e enfrentar os desafios que são inerentes à exposição de qualquer ser humano a um ambiente como o que a gente transita. Eu falo muito isso nas empresas e as empresas que me contratam já têm essa maturidade, sabe? Não é sobre passar a mão na cabeça de ninguém. Não é sobre mimar as pessoas, saúde mental. É sobre educar as pessoas a como cuidarem de si mesmas, como protagonistas da sua vida e não reféns das circunstâncias. Hoje eu vejo muito empresas que sofrem por estar falando de saúde mental do jeito errado.
sofrem porque estão falando de saúde mental como se estivessem falando com crianças indefesas, em vez de adultos que são totalmente capazes de cuidar da própria vida se tiverem as informações certas na mão. E é isso que eu quero poder trazer para você. Se a sua empresa não te dá, não tem problema. Vem comigo. A gente tem mentorias que te ajudam a fazer isso. A gente tem o Produtividade Insana, que é exatamente isso, que fala de produtividade com sanidade. Então, você não precisa ficar esperando vir alguém te salvar. A gente tem alternativas para você. Mas se você quer ser um agente de mudança no lugar onde você vai todo dia, que é a sua empresa, aproveita, pega esse episódio, compartilha com o teu RH, compartilha com quem pode se beneficiar disso. E a gente vai lá, porque se quem está no seu entorno também souber disso, a sua vida vai ficar muito mais fácil, mais saudável e mais feliz.